A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e amadas irmãs, seguidores, inscritos, os que estão compartilhando, porque essa é uma obra de Deus, quando envolve pessoas para ajudar uns aos outros, para levar a palavra, o nome do Senhor Jesus a outras pessoas, é obra de Deus, é obra que é aprovada por Ele. Porque quando nós estávamos no mundo, no pecado, a nossa linguajada é outra. É pornografia, é palavras torpes, palavras pornográficas, piadinhas de mau gosto. Mas quando você se converte ao Senhor, então as coisas mudam. Aí você não pode mais ficar falando palavras torpes, palavras pornográficas e piadinha de mau gosto. Porque aí tem que ser palavra de amor. E hoje eu vou falar de amor. Então, por esta razão que eu convido vocês, meus amados irmãos, para continuar indicando esse canal para outros, compartilhando e ajudando nesse canal. Porque esse canal tem um propósito, irmãos. Salvação. E para salvação, temos que confrontar os pecados. Ontem eu falei algo que a maldade é tão grande por causa da avareza, a ganância, o egoísmo, a perversidade, porque o amor não impera nesses corações. Mas hoje eu vou falar de amor, o amor de Deus por nós e o que nós devemos de fazer é liberar amor, porque o amor constrói, mas a maldade destrói. Entenderam? O amor é o vínculo da perfeição. Amém? Então, irmãos, eu quero falar para vocês aqui. Olha aqui só a palavra amor. O que é amor? Ô Jesus do céu, meu Senhor Jesus. Amor, irmãos, é sentimento de apreciação por alguém, acompanhado de desejos de lhe fazer o bem. No relacionamento conjugal, o amor envolve atração sexual e sentimento de prazer, de posse. Deus é amor. Está aqui 1 João, capítulo 4, do verso 8 em diante. Depois eu vou passar para vocês aqui. Seu amor é a base da aliança, o fundamento da sua fidelidade e a razão da eleição de seu povo. Cristo é a maior expressão e prova de amor de Deus pela humanidade. João 3,16. O que ele está falando aqui? Isso é tremendo, irmãos. O Espírito Santo derrama o amor no coração dos salvos. Por que eu estou trabalhando muito em ensino de salvação? Como que o Espírito de Deus pode habitar em um coração cheio de ódio, de maldade, de violência? Entenderam? Por isso está escrito aqui, ó. O Espírito Santo é derramado, derrama o amor no coração dos salvos. Romanos 5,5. O amor é a mais elevada qualidade cristã. 1 Coríntios 13,13. Devendo nortear todas as relações da vida com o próximo e com Deus.
Mateus 22, 3, 37 a 39. Esse amor envolve consagração a Deus. João 14, 15. E confiança total nele. 1 João 4, 17. Incluindo compaixão pelos inimigos. Mateus 3, 43 a 48. E 1 João 4, 20. E o sacrifício em favor dos necessitados. Efésios 5, 2 e 1 João 3, 16. Entenderam, irmãos? Então vamos ver aqui, irmãos, o que está escrito em João 3, 16. Só para vocês, para nós despertar nossa vida aqui. Está falando duas vezes ali. Primeira João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, né? Entendeu? Que deu o seu Filho para resgatar o seu povo. Entenderam? Então, meus amados irmãos, eu quero falar para vocês hoje desse amor, porque se o amor, Deus é amor, por que a maldade prevalece no ser humano? Aí eu quero dizer para vocês, meus amados, eu quero alertar vocês, eu também, isso aí serve para mim também, apesar que eu já tenho lido isso aqui, tenho estudado várias vezes, mas isso me fortalece mais ainda e me traz mais responsabilidade para a minha vida espiritual. E se Deus é amor, e está escrito que quem diz que ama a Deus e odeia seu próximo é mentiroso, é falso, é enganador, porque usam o nome de Deus para se esconder atrás da sua maldade. E isso, irmãos, é o que traz o pecado para o ser humano. Por essa razão que nós temos que confrontar os pecados para que o amor venha transbordar nos nossos corações. Que nós possamos transmitir amor, não maldade, não orgulho, egoísmo, vaidade, arrogância. Entenderam? Porque se você libera do teu coração amor, você está no caminho da salvação. E você está confrontando os pecados automaticamente. Porque pecado não é amor. Quem comete pecado é só maldade, é só individualidade. Quer viver um mundinho só para ele, não deixa outros conviver com ele, ele não faz parte da vida dos outros, não ajuda. Entenderam? Não tem comunidade, não tem comunhão com as pessoas. Vive individualmente. Cada um quer fazer, faz como quer. Aí por quê? Porque não existe o amor. Se Jesus disse que é para nós amar os nossos inimigos, e se ele pedir alguma coisa, não negue. Ajude. Se ele te pedir comida, dá de comer. Se ele te pedir um copo de água, dá água para beber. Perdoar. Porque a tua boa ação vai eliminar aquela maldade do coração daquela pessoa que está lutando contra você. Aí vem uma palavra, irmã, que quando Jesus disse, se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Mas a outra face não é você apanhar nessa, ele vai oferecer essa. Se ele vem com maldade com você, a outra face que está se referindo é o amor, o perdão.
Fala, meu irmão, me perdoa se eu fiz coisa errada, se eu te ofendi, se eu te magoei, mas eu quero tua amizade, eu quero ser teu amigo, eu quero te ajudar. Essa é a outra face, que é difícil, né, irmão? Você levar um tapa na cara ali, no rosto ali, ó, e ainda vim falar de amor pro cara, olha, eu vou dizer pra você, meu irmão, eu não sei se eu consigo. Se isso acontecesse comigo, eu não conseguia. Porque já aconteceu isso comigo, eu aguento, a pessoa pode falar tudo que quiser falar comigo. Me xingar, me humilhar, falar aquilo que eu não sou, eu não estou nem aí, porque eu tenho minha consciência tranquila, e o que eu falo o que Paulo falou. Pouco me importa ser julgado pelo tribunal humano, porque nem eu me julgo a mim mesmo, porque quem me julga é o Senhor. Então, esse julgamento dele é que eu tenho. É esse que eu tenho medo. É isso que me preocupa. Então, é por isso que eu não quero cair nesse julgamento de Deus. Mas já aconteceu isso comigo. Pessoa falando, xingando, me dando empurrão, tá? Falando um monte de coisa, me humilhando, me jogando lá embaixo. Falando um monte de coisa. Eu não estou nem aí, não ligo. Mas quando o cara levantou a mão que foi para me bater, ele não conseguiu. Todos eles não conseguiram. Porque aí eu entrei em ação. Antes que ele me batesse, eu me defendi. E hoje, graças a Deus, não acontece mais isso. Depois que eu me converti, que eu conheci a palavra, todos os inimigos se afastaram do meu caminho. Não vem mais. Jesus não me deixa mais o demônio colocar o discípulo dele para vir me afrontar. Porque se vier, eu repreendo. No nome do Senhor Jesus. Como já aconteceu uma vez. E aí uma vez não, várias vezes. Eu estar na rua, evangelizando, e eu chegar numa casa, o cara vinha com um facão, ou gritar, vinha com um cacete para me bater, tá? Que não odiava crente, que não sei o quê. Quando ele veio até o portão, eu levantei minha mão e falei, sai dele, Satanás, quem é você para vir afrontar os filhos de Deus? Eu estou aqui porque eu vim enviado por Jesus. E você vai sair dessa casa agora, vai ter esse corpo agora, demônio. Sai dele agora. O cara virar lá para dentro, né, de sumir. Calar a boca e não falar mais nada. Acaba poder e autoridade do mínimo. E é isso que a gente tem que fazer sempre. Se alguém vir te afrontar, repreenda o espírito imundo que está nele. Porque se tivesse o espírito, um anjo com ele, o Espírito Santo ele não vai te prender. Ele vai abrir os braços para te ajudar, para te receber. Entendeu? Então tem que ficar vigilante nisso aí, irmãos. E esse é o amor. Quando você libera amor para as pessoas, as coisas mudam, o clima é outro, o ambiente é outro. Jesus te olha para você. Fala, esse é o meu. Aí ele fala para Jesus, fala para Deus, ó Pai, tá vendo aquele irmãozinho lá? Ele está fazendo tudo aquilo que está escrito que eu deixei para ele, que ensinei ele. E esse é um dos nossos. Vamos abençoar ele. É isso que Jesus está intercedendo por nós, lá no trono, à destra do Pai. E ele está preparando o lugar para o seu povo. João 14, 1 a 4. Esse é amor, meus amados irmãos. É amor. Então vocês viram que tudo que tem o amor, irmãos, as coisas prosperam. Porque Jesus disse, todo reino, cidade e casa dividida contra si mesmo acaba em ruínas. E aí, quando acontece isso, é porque o amor não está ali. Ali está o orgulho, a arrogância, a soberba, a vaidade, a contenda, a discórdia, que é obra do maligno, ação maligna. Aí o amor não está prevalecendo. Mas quando tem uma família abençoada, tudo vai bem. Eles ajudam as pessoas. Essa família, o Espírito do Senhor reina naquela casa. Os anjos estão lá e a paz do Senhor Jesus está nessa pessoa que libera amor. Porque Deus é amor. E para você estar com Deus, você tem que amar a Deus e amar teu próximo como a ti mesmo. Que é o mandamento.
Não está escrito isso? Então, meus amados irmãos, o amor, ele prevalece em tudo, em tudo. E o amor, ele traz para você, quem ama é humilde. E a humildade é a chave que abre todas as portas do teu sucesso, da tua vida. Porque se você é arrogante, prepotente, orgulhoso, você fecha todas as portas, ninguém suporta você, ninguém quer estar perto de você, porque você é chato, xarope, orgulhoso, arrogante. Mas quando você é humilde, se a pessoa te oferece um dedinho assim, você agarra, você recebe ele, você aceita ele com a maior alegria. E por causa daquele dedinho, você vai ganhar os outros 4, vai ganhar os 5 e as mãos, para te ajudar, para te fortalecer, para te levantar. É assim que funciona, porque o amor é o vínculo da perfeição. Amém, irmãos? Por isso, irmãos, que a palavra do Senhor está aqui. Vamos ver aqui, está escrito em 1 João, capítulo 7 em diante. É 3, 7. Olha que maravilha isso aqui, irmão. Ele é 4, 7. 1 João, capítulo 4, verso 7 em diante. Deus é amor. Devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Devemos. Não é se você quer amar. Ame. Se você não quer, não ame. É um dever que nós temos de amar se você é filho de Deus. Está entendendo, irmão? Amar uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém, irmãos? Você vê o que é o amor maravilhoso? E agora você veja bem, amanhã, hoje só vou dar uma pincelada aqui, amanhã eu vou trazer um relacionamento de marido e mulher. Ontem eu dei umas pinceladas. Aí hoje eu vou passar uma outra parte, porque como que um homem, como está escrito lá em Mateus, está em Gênesis, no capítulo 3, verso 17, acho que é? Está escrito em Mateus 19, está escrito em Efésios, no capítulo 18, capítulo 5, 18, que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão dois em uma só carne. Não são mais dois, mas uma só carne. Agora o marido que maltrata a esposa porque ela é a área mais frágil, mais delicada, mais sensível, se ele é o cabeça da mulher e ele maltrata, que tipo de monstro que ele é? Ele não ama. Ele deixa de ser o cabeça. Entenderam? Como que um homem, isso é por causa de Deus, não é do homem. Que Deus criou primeiro o homem, tirou a mulher da costela do homem, ele não criou a mulher com a cabeça e disse, façamos, como que é? Faloei uma adjuntora para que esteja como diante dele. Gênesis 2, 18. Agora você me diga uma coisa, irmão. Marido que trava a mulher, que limita a esposa, não deixa ela exercer o papel dela, vive oprimindo ela. Que tipo de amor, que tipo de marido, que tipo de cabeça que pode conseguir essa mulher? Que amor que existe nisso aí? O filho que maltrata o pai e a mãe? Como que pode isso aí? Agora, uma parte hoje em dia, irmãos, filho começa a maltratar os pais porque os pais erraram, não colocaram limite nele
e não deram educação e não ensinaram ele a respeitar e amar. O pastor Josué Gonçalves, ele é terapeuta familiar, e ele falou uma coisa muito certa, irmão. Deus dá filhos bons para nós. Nós é que estragamos eles pela maneira de criar, de educar. Ver mãe, uma vez, um filho, 1 ano e pouquinho, 2 anos, dando tapa na cara da mãe com raiva, xingando, mordendo a mãe. E a mãe com aquela boca aberta lá, deixando o filho fazer o que quer. Eu tinha uma sobrinha que ela tinha 3 para 4 anos. E ela era acostumada a estar no colo da gente, estar conversando, desde um pouco ela sortava um tapa no rosto da gente, assim, ó, e descia e saia correndo. Ela não tinha feito comigo, eu já fiquei preparado, que eu já tinha visto ela fazendo os outros. Aí, eu, conversando com ela, veio, dei uma bala para ela, sentou no meu colo, estava conversando ali. Daqui um pouco ela pá no meu rosto, eu pá na cara dela também, sabe? E segurei, falei, quem é você para ficar batendo? Nunca mais faz isso com ninguém, essa menina. Ela saiu, fui, ficou uns tempos assim, eu com raiva de mim. Acabou o problema. Entenderam? Tem que mostrar para eles que eles não podem fazer aquilo que eles querem. Tem que ter limite. E ainda, se o pai não cria, a mãe não dá boa educação, porque não ensina amor, ele se cria um monstro na família dele, na casa. Quando ele vai construir uma família, uma casa, né? Uma família, ele vai ser um monstro. Em vez de ser um bom marido, um bom pai, ele vai ser um monstro. Porque ele não conhece limites. E isso vem, irmão, de gerações para gerações. E a única coisa que pode consertar esse povo aí é só quando a pessoa começa a conhecer isso aqui, ó. Porque aqui educa, ensina, orienta, repreende, entende? A demoesta, quando é demonstrar, irmão, a palavra entra na a demonstrar uma pessoa, é porque você vai censurar aquilo que ele está fazendo, repreender a má obra dele e aconselhar ele. Então, meus amados, quem não estuda a palavra, vive por si próprio, cria seus próprios estilos de vida, aí filhos oprimidos, esposa oprimida, uma família dividida, não cresce e começa a vir ação maligna, começar a provocar uma situação outra. A mulher começa a pensar em largar do marido, já começa a perder a motivação de cuidar do marido, cuidar das coisas do marido, de cuidar da casa, porque está sendo maltratada por ele, quando ele deveria de proteger. Aonde que está o amor desse casamento? Casou por quê? Sem amor. Porque lá em Efésios, no capítulo 5, 18, ele fala que nunca quem ama a sua própria carne, mas maltrata a sua própria carne. Quem ama nunca maltrata a sua própria carne. E amanhã eu vou trazer essa mensagem a respeito de uma vida conjugal. Por essa razão, irmãos, o homem nasce, cresce, fica bobo, casa. Casou, tem que ter casa. Aí vem filho de dar trabalho, então tem que ser forte, tem que trabalhar, tem que se dedicar. Quanto mais filho tem, mais responsabilidade com a família. E se o cara fraqueja, vai para os bar beber e deixa a esposa em casa sozinha, trabalha o dia inteiro, ele vai para o bar, vem de lá com a cara cheia, um bafo de cachaça. Ele começa o que faz, em vez de conquistar a mulher, trazer a esposa para mais perto dele, tá afastando ela lentamente, aos poucos, porque ninguém suporta um bafo de onça no teu nariz. Fumar também, irmão, quem fuma fede mais do que um gambá. É insuportável.
e ainda vai beijar uma esposa delicada, suave, também arrumadinha, perfumada. Aí chega o cara com aquele bafo de onça, com aquele fedorento de cigarro, e vai beijar ela ainda. Não combina, irmão, não combina. Olha o que está escrito em João, aliás, Oh, tá me dando um branco. 1 Coríntios, capítulo 7, em diante. Não defraudeis um ao outro. Porque o marido não é dono do corpo dele, é dono da mulher. A mulher também não é dona do corpo dela, é dona do corpo do marido. Você veja bem agora, irmão. Se eu, o marido, não é dono do corpo dele, como que ele vai querer fazer o que ele quer, andar do jeito que ele quer, barbudo, cabeludo, fedorento, de cigarro, de cachaça, cerveja? E se ela não gosta, ele vai contrariar ela, vai afastar ela dele. Mesma coisa o marido, a esposa. Se ela é relaxada, não se arruma direito, anda de qualquer jeito, como tem muita mulher que fuma, que bebe também, afasta o marido dela. Eu não suporto, eu larguei de uma namorada, comecei a namorar com ela, sabia que ela estava fumando. Eu falei para ela, minha filha, vamos parar por aqui, tá? Porque você fuma, eu não posso obrigar você a deixar de fumar, e eu não suporto cigarro, eu não quero, eu não vou nem conseguir chegar perto de você para te beijar você com esse fedor de cigarro, eu não suporto. Então vamos parar por aqui, você segue o teu caminho, você continua com o teu vício, e nós paramos por aqui, não vai ter problema nenhum. Porque não adianta, eu vou brigar com você a vida inteira, eu vou me estressar demais com isso. Então vamos parar por aqui. Não, porque não sei o quê, porque eu paro de fumar, porque não sei o quê, porque você quer... Olha, vamos dar um tempo. Se você conseguir largar de fumar, amém. Se não conseguir, continue tua vida, eu vou continuar a minha. Assim comigo, irmãos. Não tem, porque eu não sou obrigado a ficar sentindo cheiro fedorento de cigarro, eu não sou obrigado a sentir cheiro de cachaça, e mulher nenhuma, ninguém é obrigado. Suporta se quer, mas não é obrigado. E o outro tem que entender que a pessoa não é obrigada a ficar aguentando morrer de ninguém. Você está entendendo, irmãos? Amor tem que prevalecer em todo o sentido da nossa vida. Quem não ama não pode ser amado. Por isso tem a lei da semeadura. Se você semear amor, você vai colher amor. Se você semear maldade, você não vai poder conseguir colher amor. Entenderam? Isso é concreto. É verdadeiro. Entenderam? Então o amor tem que prevalecer. Comecem hoje a liberar amor. Olha para tua esposa, olha para teus filhos. Aconteceu um fato, acho que até já comentei, aqui acho que eu não comentei, não vou comentar. Um fato que eu estava na igreja lá em Ponta Grossa. Aí chegou uma mulher lá desesperada, brava, nervosa, queria um aconselhamento pastoral, porque ela era o marido e o filho único. E os dois estavam contra ela. E ela chegou lá brava, nervosa, não sei o quê. Eu orando, escutando ela falar aquilo, eu pedi, Senhor, me dá a resposta, me dá a sabedoria para me falar essa mulher, as coisas certas, porque eu não sei resolver essa situação. E naquela hora o Espírito Santo de Deus falou para mim, ó, minha irmã, eu não posso julgar que a senhora está errada ou que a senhora está certa. O maior juiz de vocês, nesse caso, é o seu filho. Sabes que aí está 2 contra 1. O que eu posso dizer para a senhora, irmã, é só chegar lá e ser humilde. Aguentar calado. Chega lá, faz a janta, arruma tudo, aí chama os dois, fala, hoje eu preciso falar com vocês. E chega lá e fala, o seguinte, eu quero que vocês falem para mim, por que vocês estão contra mim, brigando comigo? O que eu estou fazendo de errado? Mas tem que ser humilde, tem que ser forte para resistir o que vem. Porque a carne vai querer falar mais alto.
E ela baixou a cabeça e falou, faz isso que você vai resolver teu problema. O que aconteceu, irmão? Falei, chega aí e fala com ele, deixa eles falar. Deixa eles falar, que quanto mais eles falam, mais você vai reconhecer aonde que está o erro. Você vai ver onde está o erro. Porque é por meio das palavras do diálogo. Porque a comunicação saudável, irmão, não tem mal nenhum que não seja quebrado. Dúvida, contenda, discórdia não seja quebrado. É num momento de uma comunicação, num diálogo saudável, com humildade, com dedicação, é que quebra toda essa situação. Aí ela chegou em casa, certo, ela fez isso. Aí eu esqueci, né, que a pessoa, 2 semanas depois, eu estava lá no altar, eu estava pregando a palavra, estava no início do culto, e chegou lá. Quando eu vi, entrou ela, o marido e o filho. E a moça com 20 e poucos anos. O que eu fiz, irmão? Aí ela pegou e eu desci, porque na hora da oração, impor as mãos nas pessoas lá, aí eu desci, aí fui orar por ela, ela me apresentou o marido dela e o filho. E daí eu abracei e falei, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Jesus está te esperando aqui. Né? Estava te esperando vocês hoje vieram. Falaram, podemos conversar com vocês depois do culto? Falei, pode sim, vou ter o tempo todo. Depois do culto, vou ter a noite toda para conversar com vocês aí. Tá bom? Se vocês tiverem disponibilidade. Ficamos até 2 horas, quase 3 horas da manhã, ficamos lá nós 4 conversando lá. E saíram dali maravilhados. O jovem, filho dela, que é Eduardo, ele falou, eu quero ser um diácono, ter um obreiro dessa casa aqui, eu quero. Porque olha, essa palavra é muito forte. O marido falou, vamos começar a vir aqui, ficar firme aqui, começar a ouvir essa palavra. Quer dizer, salvei uma família, irmãos. No diálogo, eu não pude fazer nada, mas eu coloquei a situação, ele resolveu lá. Porque eu não sabia o que estava acontecendo na casa dele. Mas ela sabia. Então a única coisa que tinha que fazer é entre eles. E resolveram. Você está entendendo, irmãos? Então o amor tem que prevalecer. E eu falei, irmãos, tem que chamar uns aos outros. Vocês são marido e mulher e filho. Tem que existir amor. Não pode deixar a contenda, a discórdia, a intriga prevalecer no meio de vocês. Vocês vão acabar vendo em ruim a família de vocês. Um para um lado, outro para outro. A senhora quer isso? Não quero. Mas então ninguém quer. Tenho certeza que seu marido também não quer largar de você. Seu filho também não quer que vocês se separem. Vocês estão entendendo? Você tem que deixar o amor fluir no meio de vocês aí. Então, meus amados irmãos, é o que eu tenho para falar para vocês. Comecem a liberar amor uns pelos outros. Porque não seja mentiroso dizer que ama Deus e está maltratando o próximo. Está escrito aqui. 1 Pedro, no capítulo 3, 4. Quem diz que ama Deus e odeia o próximo é mentiroso. E o mentiroso é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então fica com vocês essa mensagem de despertar e vamos em frente. Vamos confrontar os pecados, para que quando Jesus voltar, ele fala, o meu povo está me esperando. Estou indo. Amém? Deus abençoe a todos e fica na paz do Senhor Jesus.